Olá, eu sou o pastor Isaac Carvalho e este é o primeiro vídeo do meu canal. Canal este que tem o nome A Verdade é a Bíblia. Pastor Isaac, por que o Senhor colocou o nome A Verdade é a Bíblia? Bom, é óbvio que a verdade é a Bíblia e não o que a gente está vendo ser pregado, ensinado em muitas igrejas, em muitas religiões que se dizem cristãs, né? E agora uma avalanche de profetas que começaram a profetizar no Facebook depois da pandemia. Depois dessa pandemia, todo mundo ficou enclausurado e a internet ela criou um movimento muito grande. E depois dessa pandemia surgiram muitos profetas que estão profetizando no Facebook, que é o que eu chamo de profeta de Facebook. E depois de ouvir tantas heresias, tantas mentiras, tantos enganos que pseudos profetas estão profetizando no Facebook, eu senti um desejo no meu coração de partilhar a verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é a verdade. Por quê? Porque o compromisso de Deus é com a Bíblia. O Senhor Deus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então o compromisso de Deus não é com o profeta João, a profetisa Maria, que criou um canal no YouTube ou que criou um canal no Facebook para ficar profetizando para você. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E a gente está vendo, nesses últimos dias que antecedem a vida de Cristo, que cada vez mais as pessoas estão se afastando dos conhecimentos da palavra, buscando a verdade da palavra, e elas estão dependentes desses profetas que eu chamo de guru e cartomante evangélicos, né? São pessoas que quando abre o seu Facebook e vê lá uma profetisa, um profeta profetizando sua bênção, que o dia vai ser bom, deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. Eu cheguei até a ver um absurdo no Facebook, né, de um pastor que fez um gesto como que tirando uma lança das costas, e ele disse que estava com o arco da justiça, e naquela lança tinha uma ponta do sangue do Senhor Jesus Cristo, e com aquela lança ele ia derrubar o demônio. Ele atirou a lança e um pseudo demônio caiu lá. Bom, é tanta heresia que meu coração queimou. Porém, eu quero deixar claro aqui nesse canal que a minha intenção não é ficar famoso. Eu não estou preocupado com a fama. Eu não estou querendo ser aqui mais um pastor a vir no YouTube para criar um canal porque eu quero milhões de pessoas inscritas. A minha intenção não é essa. Até porque quem tem que ficar famoso é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, e não eu. Eu sou apenas um servo de Deus escolhido, né? Eu sou uma pessoa que acredito na verdade da palavra, e segundo a verdade da palavra, eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou sacerdócio, eu sou propriedade peculiar do Senhor. E se eu sou tudo isso que a palavra de Deus diz, então eu tenho que ter o zelo da palavra dentro de mim. E por causa desse zelo, é que veio o desejo de lançar esse canal para, pelo menos, tentar mostrar a verdade para muitas pessoas que estão desesperadas porque não estão tendo mais tanto acesso às suas igrejas e estão sendo abarrotadas de profetas e profecias que não têm base bíblica. Eu quero dizer para você que está ouvindo estas palavras que o compromisso de Deus, mais uma vez eu quero enfatizar, não é com o que você escuta de profecia, de profeta em Facebook ou no YouTube, mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. E dentro desse contexto, eu quero ler um versículo aqui que está escrito no livro de Mateus. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, tá? Ela está bem aqui perto de mim.
Se o canal A Verdade é a Bíblia, nada mais justo do que eu ter uma Bíblia na minha mão, né? Não seria sábio da minha parte falar da verdade, que é a Bíblia, e eu não ter uma Bíblia na minha mão, né? Então, eu estou aqui com a verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu quero enfatizar para você dizendo o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita para nenhuma denominação evangélica. A Bíblia ela foi escrita como a santa palavra de Deus, a constituição do reino de Deus. A Bíblia nada mais é do que a mente de Deus sendo revelada para a humanidade, né? E se essa humanidade ela conhecesse a mente de Deus, que é a palavra, o mundo era totalmente diferente, né? Então eu quero abrir aqui, na verdade já está aberta a palavra, no livro de Mateus. Vamos aqui, né? Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, é o seguinte: se você parar para analisar esse versículo, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele estava dando uma ordem. E que ordem era essa? E este evangelho do reino será pregado. Aqui você não encontra escrito que Jesus está pedindo, implorando para os discípulos pregarem esse evangelho. Aqui você não vai ver o Senhor Jesus dizendo assim: meus discípulos, como eu gostaria se vocês pudessem e tivesse tempo de pregar este evangelho. Não, ele deu uma ordem imperativa, até porque essa ordem foi dada pela boca do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, passou 3 anos na terra, 3 anos e meio, e ele pregou um evangelho que ele aprendeu do pai dele, né? Existem várias passagens no livro de João que o Senhor Jesus ele fala mais ou menos assim. Ele diz assim: tudo que eu falo como o Pai me tem dito. Ou seja, o Senhor Jesus não criou nada, o Senhor Jesus não inventou nada da cabeça dele. O evangelho que o Senhor Jesus trouxe para a terra é um evangelho já projetado na mente do Pai, que foi passado para a mente do Filho. E o Filho teve a responsabilidade de ensinar em detalhes, ponto a ponto do evangelho que o seu Pai lhe ensinou. E o Senhor Jesus, nessa preocupação, quando ele escolheu os seus discípulos, ele disse o seguinte: ele chamou os discípulos e ele passou 3 anos e meio ensinando, mostrando como que era o evangelho. E no versículo de Mateus, ele diz que este evangelho do reino seria pregado. Mas que este evangelho seria esse? O evangelho que ele estava pregando, e não o que a gente está vendo ver hoje, né? O evangelho hoje, que diga-se de passagem, me desculpe a minha audácia, eu não estou falando de todas as igrejas ou de todas as pessoas que propagam o evangelho, mas uma boa parte do que estão dando como evangelho de Cristo não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus pregou e ensinou, né? É um absurdo o tamanho de ignorância que a gente está vendo, né? Eu quero entrar agora num assunto que vai ou abrir a sua visão para você buscar esse conhecimento na Bíblia, né? Ou você vai simplesmente fechar os olhos para isso e ficar aceitando o que você está vendo por aí, como se dizem evangelho. Mas eu quero dizer para você que o modelo e a base do evangelho está dentro da Bíblia, que é a verdade, né? E quando a Bíblia fala que quando Jesus subiu para o céu, o Senhor Jesus ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, ou seja, para que eles pudessem ter a ousadia de ensinar o que Jesus ensinou, da mesma forma e com a mesma capacidade que Jesus ensinou, né? Até porque, se você parar para observar, você vai ver que mesmo os discípulos andando com Jesus, teve momentos
que eles não conseguiram fazer os milagres que Jesus fazia. Por quê? Porque faltava o revestimento de poder que viria através do Espírito Santo, né? Então, num dia chamado Pentecostes, que Pentecostes era uma das 3 festas dos discípulos do povo judeu, estava mais ou menos, segundo a Bíblia, cerca de 120 pessoas reunidas em um cenáculo orando. Enquanto alguns estavam comemorando a festa do dia de Pentecostes, algumas pessoas, junto com os discípulos, estavam orando. Porém, a Bíblia diz que naquele momento desceu do céu um som como que de um vento impetuoso. Não desceu um vento impetuoso, desceu, se ouviu um som como que de um vento impetuoso. E toda a casa ficou cheia, né, da glória de Deus, e foram vistas línguas línguas de fogo repartidas, né, na cabeça de cada um, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Porém, o grande problema é o que as pessoas entendem por essa passagem. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, ninguém foi batizado naquele momento para falar língua de anjos, como a gente vê hoje, né? Naquele momento, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas esse batismo foi uma capacitação para pregar o Evangelho. E essa capacitação está escrita no livro de Atos, que mostra que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho para muitas pessoas, ou melhor, para pessoas de 16 nações que estavam ali naquele período da festa do Pentecostes. Então, essas pessoas que eram simples galileus, pessoas que não tinham tanto conhecimento, até porque o conhecimento era proibido de uma certa forma por causa de Roma, e uma boa parte do conhecimento se dava mais com o povo, com os saduceus, com os fariseus, que eram as pessoas mais inteligentes, que detinham o conhecimento, né? Mas aquelas pessoas simples que Jesus escolheram, que estavam seguindo a Jesus, elas foram revestidas de uma capacidade espiritual, tá? Para pregar o Evangelho em idiomas que elas nunca tinham falado. E a Bíblia fala de 16 nações que estavam ali. A Bíblia não diz que ninguém foi batizado com língua de anjos. E isso é um problema que foi criado, né? Um problema muito grande. Por quê? Porque a gente vê hoje profetas que vão para o Facebook e eles ficam profetizando e falando o que eles acham que é língua de anjos, né? Eu quero fazer aqui uma pergunta e eu gostaria que você que está me ouvindo aí do outro lado, eu não estou querendo polemizar, eu estou querendo abrir a visão das pessoas para que elas vá buscar o que eu estou falando dentro da Bíblia, que é a verdade, né? Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero fazer uma pergunta muito audaciosa. Eu quero que alguém me prove, né, seja o melhor teólogo, ou PhD em doutorado em divindade, seja lá o seu nível em teologia, ou mesmo qualquer pessoa, eu quero que alguém me prove se existia um ser humano, ou melhor, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo do que o Senhor Jesus. Ninguém era mais cheio do Espírito Santo do que o Senhor Jesus. Porém, eu quero fazer outra pergunta. Eu quero que alguém me prove que no momento em que João Batista desceu Jesus sobre as águas, que ele subiu cheio do Espírito Santo, se ele saiu falando em línguas estranhas de dentro do Rio Jordão, né? Ou se ele saiu profetizando, como esses profetas, esses pseudos profetas de Facebook ficam fazendo. Pelo contrário, Jesus recebeu capacidade, né? E ali ele foi para o deserto e passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E venceu o diabo justamente por causa dessa capacitação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quando vem, ele entra na nossa vida, ele nos capacita para 3 coisas. Para você ser o que você jamais seria, ter o que você jamais teria e chegar aonde você jamais chegaria. Aí você pode perguntar para mim assim, mas você está contra a língua estranha? Não, a língua estranha ela existe. Ela é o menor dom, um dos dons mais pequenos
apresentado na Bíblia, né? Se você quiser tirar a prova disso, vá lá ler 1 Coríntios capítulo 14, que você vai ver o apóstolo Paulo ensinando que se eu não interpreto a língua, então é melhor que eu fique calado. O apóstolo Paulo nos ensina, né, que a língua estranha, ela não é algo que edifica a pessoa que está ouvindo, o ímpio que está ouvindo, ela edifica a minha própria vida. E se eu não tiver uma interpretação, nem o meu entendimento vai entender. O meu espírito fica forte, mas o meu entendimento não. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que preferia falar uma palavra no entendimento dele do que 1000 palavras em línguas estranhas. Então o que eu tenho visto é um absurdo, né? Eles vão nos Facebooks da vida e ficam profetizando, né? Cheio de línguas estranhas e dando profecias de adivinhação, porque a profecia não é para adivinhação, a profecia é para edificar, exortar e consolar. Ela não foi feita para adivinhação. Até porque a Bíblia diz, que o próprio Jesus disse, que a lei e os profetas foram até João. Não existe mais essa profecia. A verdadeira profecia agora, e sempre foi, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade, né? Então a gente não precisa dessa baboseira que estão dando aí como o evangelho. Isso me preocupou muito. Por quê? Porque tem muitas pessoas sendo enganadas. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero falar para você que no mesmo capítulo de 24 de Mateus, o Senhor Jesus, ele teve uma conversa com os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e começaram a mostrar o templo, as construções do templo. E Jesus falou para os discípulos, né, que não se preocupasse com aquilo, porque toda aquela construção, pedra sobre pedra, iria ser derrubada, ia cair, ia ser destruída. E mais tarde, os discípulos, junto com Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram numa conversa mais íntima e perguntaram a Jesus: Senhor, dize-nos quando acontecerá isso, quando é que o templo vai ser destruído, quando é que vai chegar ao fim. E olha a preocupação de Jesus em ensinar para os discípulos. Olha só o que é que Jesus fala aqui no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Irmãos, a preocupação do Senhor Jesus não foi mostrar para os discípulos o que de fato iria acontecer nos tempos finais, mas sim alertar os discípulos do espírito do engano. E eu quero aqui deixar o meu alerta e abrir a visão daqueles que verdadeiramente amam o Senhor Jesus, mas que não leem muito a Bíblia, para que você comece a amar a Bíblia e estudar a Bíblia e viver como se fosse a própria Bíblia. Por quê? Porque ela é a única verdade. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus ensinando, ele diz o seguinte, que o espírito do engano vai levar mais pessoas para o inferno do que fome, peste, guerra e terremotos. O espírito do engano vai simplesmente destruir. Inclusive, o próprio Jesus disse que, se possível, muitos dos escolhidos seriam enganados. Agora eu lhe pergunto, como é que um escolhido pode ser enganado? Qual o tipo de escolhido que pode correr o risco de ser enganado? Aquele escolhido que ama Jesus, aquele escolhido que é uma pessoa que não perde um culto na igreja, ele ama a palavra de Deus, ele gosta de ouvir a palavra, mas ele mesmo não tem intimidade com a Bíblia, ele não lê a Bíblia. Ele não entende o que a Bíblia está querendo falar. Então ele prefere ouvir profetas, né? Ou seja, é isso que a gente está vendo. Eu nunca vi em toda a história tanta gente se intitulando pastor e pastora. Não que eu seja contra a uma mulher ser uma pastora, até porque Raquel era pastora, né? A Bíblia mostra que a mulher de Moisés também era pastora, Zípora. Então eu não sou contra, até porque quando a pessoa é pastor, se ela está sendo usada, é o Espírito Santo que está usando ela. E o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoa, ele usa a mulher e usa o homem. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: eu nunca vi em toda a história tanta gente se intitulando que é pastor, né? Cada um que se intitule que é pastor. Porém, o meu problema não é você se intitular ser pastor, até porque ser pastor não é um título, é uma unção. O meu problema, a minha preocupação é defender o Evangelho de Cristo, é mostrar
é tentar salvar, tirar do engano muitas pessoas que estão sendo enganadas por esses profetas que se intitulam profetas, e é tanta heresia, né, que a gente já não aguenta mais. E por conta disso, eu decidi fazer um canal onde a gente vai ter aqui vários debates com a Bíblia na mão, porque só ela é a verdade. Só ela é quem diz o que eu devo fazer. Se a Bíblia diz que eu vou chegar, eu vou chegar. Se a Bíblia diz que eu devo fazer, eu devo fazer, né? Eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu vou chegar. E eu vou ter aquilo que a Bíblia diz que eu vou ter. Fora disso, é heresia, é doutrina do demônio, né? Agora, uma das coisas que mais me preocupa é que eu estou vendo nos Facebook da vida muita profecia que diz que eu só vou vencer, você que está aí do lado, hoje é teu dia, a porta vai se abrir. Porém, esses profetas se esquecem, tá certo? O valor da obediência. O valor da obediência. A Bíblia fala que o primeiro ser humano a desobedecer, ou melhor, o primeiro ser criado por Deus a desobedecer foi Adão. Mas Adão não foi criado para perder, Adão não foi criado para morrer. Adão foi criado, né, como a imagem e semelhança de Deus, para dominar a face da terra. Porém, Adão perdeu o domínio justamente pela desobediência. Então é muito fácil eu chegar no Facebook e dizer: tu vai vencer, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo outro. Porém, aonde que está o valor da obediência? Outro absurdo que eu tenho visto, né, as pessoas pregarem, ensinarem, é dizer que Deus está no controle de tudo. Mas Deus está no controle de quê? Que tudo é esse, né? Que tudo é esse que Deus está no controle? Você está confundindo as coisas. Porque se Deus está no controle de tudo, eu não posso prender o ladrão, porque o ladrão roubou e Deus está no controle de tudo. Foi controlado por Deus aquilo ali. Se Deus está no controle de tudo, eu não posso prender o estuprador, porque está no controle de Deus. O estuprador está no controle de Deus. Irmãos, a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre regras, sobre princípios. A Bíblia deixou claro, no Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 15, Deus deixa claro: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, se você quer bênção, meu irmão, se você não precisa ficar ouvindo profeta, não, você só precisa andar conforme isso aqui, ó, a palavra de Deus. Se fosse para eu ficar ouvindo profecia de profeta para dizer para mim que hoje meu dia vai ser de bênção, que eu vou vencer, que a porta vai se abrir, eu não precisava da palavra de Deus. Deus não precisaria extinguir os profetas, não precisaria que os profetas fossem até João. Mas se os profetas foram até João, a lei e os profetas, é porque Deus deixou a sua palavra, as sagradas escrituras, e eu só posso vencer se eu andar por ela e não por profecia. Tem muitas pessoas aí que estão em pecado, com a vida fora do padrão da palavra de Deus, e elas estão se alimentando de profecia do demônio. Por quê? Porque o diabo fica profetizando na boca desses pseudos profetas que não tem base bíblica, dizendo que você vai vencer. Meu irmão, antes de tu ouvir essas coisas, olha a tua vida, vê como é que está a tua vida, né? Eu não estou aqui para dar doutrina a ninguém, até porque eu não estou falando de placa de igreja, nem estou aqui rebanhando nenhum rebanho para minha igreja, e nem falei em nome de placa de igreja, até porque no céu não existe Detran, né? Quem cuida de placa é o Detran aqui, no Brasil principalmente, né? É o Detran. Lá no céu não tem departamento do Detran para cuidar da placa tal, da igreja tal. Não. Lá no céu é a igreja de Cristo que vai entrar. A igreja que ama a palavra de Deus, a igreja que crê na palavra de Deus, a igreja que cumpriu a palavra de Deus, a igreja que zelou pela palavra de Deus. Então, olha só, a Bíblia fala no livro de Isaías que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, se a minha vida não está muito bem, meu irmão, pode ter certeza que o problema é meu. Por quê? O salmista Davi disse: eu fui moço, hoje estou velho, e nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Então, para de ficar ouvindo profecia do diabo, essas profecias de Facebook, e começa a andar pela palavra. No dia que você começar a andar pela palavra, você vai ser vencedor. Ah, pastor, me prova isso. Isso é óbvio. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver ninguém que foi chamado pelo nome do Senhor que foi fracassado. Todos os que fizeram a vontade do nome do Senhor foram vitoriosos. Então eu quero desde já agradecer a você por esse momento, por essa explicação que a gente está dando.
Eu gostaria que você, se você gostou desse vídeo e você quer me ajudar a pregar o Evangelho, né, dá o teu like aí, se inscreve aí no nosso canal, vamos divulgar esse canal para outras pessoas que estão sendo enganadas e vamos incentivar o maior número de pessoas a andar conforme a Bíblia, a amar a Bíblia acima de todas as coisas, porque ela é a única palavra de Deus. Eu desde já deixo um abraço para todos e que Deus abençoe a todos.